Vamos estudar nessa manhã do versículo 19 ao versículo 31. Lucas 16, do 19 ao 31. Nós contamos hoje com a visita, a presença de Jetson. É Jedson ou Jetson? Devidade, né? Se fosse Jetson, ele estava vindo do futuro. Porque tem o Jetson, né? Então, Jetson, esse momento aqui é o momento da escola bíblica e, só já esclarecendo, é um momento mais dialógico, né? Onde a gente tem a prática, à medida que os irmãos têm dúvidas, podem fazer perguntas, então fique à vontade também, tá certo? Conosco, né? E o momento do culto público, que é normalmente à noite, já é um momento mais solene, antes tem a pregação que ela é direta, né? Eu não perguntei, você já faz parte de alguma igreja? Daqui, né? Muito bem. Então, fique à vontade, né, para alguma questão, está junto conosco. Nós vamos estudar do 19 ao 31, mas na introdução nós vamos ler apenas até o versículo 22. Então os irmãos acompanhem aqui a leitura de forma atenta. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também um rico e foi sepultado. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus bendito, nós muito nos alegramos, ó Deus, por nos encontrarmos juntos no Teu dia para bendizer o Teu nome, Te louvar, ó Deus, ler a Tua palavra, estudar a Tua palavra, Senhor. Estamos aqui desejosos de sermos instruídos por Ti. Por isso nós Te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito agora nos conduza nesse momento, tanto na exposição desse estudo, ó Deus, porque reconhecemos toda a nossa incapacidade. Nós buscamos, ó Deus, humildemente de Ti, que o Senhor vá pondo, Senhor, as palavras na nossa boca, possamos falar com toda a autoridade que a Tua palavra requer, porque ela é autoritativa, ela é inerrante, ela é infalível, ela, ó Deus, é atemporal, ela não se limita ao tempo, à cultura, aos homens, à sua condição escolar, sua condição de instrução, não se limita à sua linhagem familiar, não se limita, ó Deus, à sua condição financeira, de forma alguma. A Tua palavra é bendita, é rica, é santa, é espada de dois gumes. Mas para entendê-la, ó Senhor, só por meio do Teu Espírito, somente, ó Deus.
Por isso nos dá a condição de transmitir com essa autoridade vinda do Espírito Santo, o poder do Espírito, e os irmãos recebam como sendo tua esta palavra, vinda da tua boca, porque é assim que o é. Concede-nos, ó Deus, que assim possamos desfrutar da riqueza do banquete que tu tens preparado para os teus. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Bem, irmãos, vamos dar continuidade aos estudos, no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Nós vimos nos estudos anteriores, como sempre gostamos de contextualizar, com os irmãos, vimos nos estudos anteriores os erros dos fariseus. Quem lembra quantos erros nós vimos? Quantos erros nós destacamos a respeito dos fariseus? Os erros que Jesus Cristo apontou do versículo 14 ao versículo 18 aqui de Lucas. Quem é que lembra os erros? Vou esperar um pouquinho para você fazer aí a leitura rápida. Os erros dos fariseus. Eu vou dar mais uma dica. Foram 3 erros. 2 erros nós vimos do capítulo 14, do versículo 14 ao 17, e um erro nós vimos no versículo 18. E aí, do 14 ao 17? Pode falar de forma voluntária, João, viu? Avareza. Certo. Foi, a gente viu que a avareza era um. Só que dentro da avareza, é porque eu dei um títulozinho. Eu citei 2 erros, mas com um título. A avareza estava dentro deles. A dica, outra dica. No final do versículo 15, Deus diz assim: pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Qual era o erro dos fariseus? Aquilo que eles valorizavam. Isso, aquilo que eles valorizavam muito, Jesus Cristo desprezava. Então significa o quê? Que os valores do mundo são diferentes dos valores do reino de Deus. Entendeu? Cristo mostrou isso. Olha, vocês valorizam muito umas coisas, mas aquilo que para vocês é elevado é abominação diante de Deus. E isso inclui todas as coisas, todos os valores, aquilo que eles valorizavam, aquilo que eles tinham autoestima. Jesus destacou 2 coisas aqui, a avareza, não foi? E tinha outro também, dá para perceber aqui, entre o versículo 14 e 15. Hein? Certo, porque é nesse sentido aqui, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Vós sois os que justificais a vós mesmos. O que é que eles faziam? Eles tentavam diante dos homens justificar suas atitudes, Então isso significa dizer o quê? Que eles tentavam manter uma aparência. Justificar diante dos homens é manter uma aparência, defender, o seu posicionamento, se justificando. Ele tinha uma aparência. Uma das coisas que mais Jesus criticou nos fariseus era que eles eram pronto. Então a hipocrisia. Então nós vimos o seguinte: somente os fariseus devem ter cuidado disso? Não, nós também. Cristo denunciou os erros dos fariseus para que nós observássemos esses erros e nós não cometêssemos esses mesmos erros, porque todos nós temos uma tendência
fortíssima, uma inclinação fortíssima à hipocrisia. Nós não podemos só dizer, os fariseus, os ímpios, de forma alguma. Nós temos a estar atentos com nós mesmos. Paulo recomendou sempre, disse, examinai-vos a vós mesmos. Para quem Paulo estava falando? Para os fariseus? Não estava falando para a igreja. Estava escrevendo cartas para os santos eleitos de Deus, para a igreja, os filhos de Deus, os escolhidos. Examinai-vos. Tenha cuidado, porque senão a gente vai cair no mesmo erro dos fariseus. Cristo disse: se a vossa justiça não exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus, não faz parte do reino de Deus. Então veja como se conecta aqui. Diz: olha, sua justiça tem que exceder em muito, porque o que eles valorizam, vocês não podem valorizar. Vocês têm que mudar o seu sistema de valores. Então um deles é a hipocrisia. Não tem que parecer aquele que você não é. Outra vez Jesus os condenou por ser sepulcros caiados. Isso é o que? Sepulcro caiado é se justificar diante dos homens, bonito por fora e podre por dentro. Então tudo começa de dentro para fora. Agora transforma fora também, viu? Transforma fora, mas começa de dentro para fora. Então Cristo está querendo mostrar isso. Isso é um erro de vocês estão se justificando, estão numa vida onde vocês valorizam. O que é que eles valorizavam? O dinheiro, né? Logo no versículo 14 diz: os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e ridiculizavam Jesus. Mas, irmãos, sim, diga, Zé. Então, aí, talvez eu venha falar, vem de dentro para fora, né? Obviamente, não é algo externo, vem de dentro, não sei falar do seu, mas não é produzido dentro, né? Não é algo que a gente produz, é algo que vem de cima para baixo de Deus para conosco, né? Sim, não. Você está falando, se isso está correto. O que eu estou colocando é que a transformação, né? A transformação interior, por exemplo, o coração tem que ter sido trocado, o coração de pedra tem que ter sido trocado. Aí por isso que eu digo de dentro para fora. Mas essa troca de coração de pedra pelo coração de carne, Ezequiel 36, 26, depois os irmãos podem conferir nas suas Bíblias. Quem faz essa transformação é o próprio Deus. Quer ver? Vamos acompanhar aí, dê uma olhadinha aí, veja rapidamente aí, não desmarque Lucas, veja aí Ezequiel 36, 26, a promessa. Olha a promessa que é feita. Essa promessa, irmão, já adiantando, enquanto os irmãos encontram, é uma promessa feita a Israel, mas é uma promessa feita a todos os filhos de Deus, né? Israel figurava, né? Prefigurava todos os filhos de Deus. Vamos lá, Ezequiel 36, 26. Eu vou mostrar para os irmãos que Ezequiel 36, 26 está em completa harmonia com João capítulo 3, com João capítulo 1. Você pode dizer: não é, pastor? Não, isso aí é o profeta, pastor, é o profeta Ezequiel, Antigo Testamento. Nós estamos no Novo Testamento. Irmãos, no que diz respeito à salvação, o que é que Jonas disse? Jonas 2,9. Ao Senhor pertence a salvação, né? Jonas diz isso e está em harmonia. Jonas diz isso, está em harmonia com João, está em harmonia com Paulo, está em harmonia com Cristo Jesus e com toda a Escritura. Vamos lá, quem encontrou Ezequiel 36, 26, rapidamente. Dar-vos-ei coração novo, porém dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Olha, quem é que tira o coração de pedra e dá um coração de carne? Quem é? É Deus. Quando Jesus Cristo disse
a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. A pessoa sozinha pode nascer de novo? Não, né? Jesus mesmo disse: olha, aí Nicodemos disse: o homem pode voltar para o ventre da mãe. Disse: não, olha, Nicodemos, você não está entendendo. Você é mestre, mas não está entendendo. Eu vou explicar, porque as coisas de Deus se entendem espiritualmente. Eu estou falando de forma espiritual. De forma espiritual, assim, o vento sopra onde quer, né? Vai onde quer. Assim, todo aquele que é nascido do Espírito. Então, concordando com o irmão Zaqueu, diz que é uma coisa de fora, né? É de fora porque você não consegue nascer de novo. Você não consegue fazer isso. Vou ler para os irmãos novamente, ainda só para concluir esse raciocínio. João capítulo 1 diz assim: desde o versículo 1, mas eu vou ler a partir do versículo 10. Os irmãos conhecem o contexto. Diz assim: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Ele está falando a respeito dos judeus, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, serem feitos, tornados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Versículo 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de quem? De Deus. Então é externo. Voltando aqui, os fariseus, irmãos, voltando para o contexto de Lucas 16, os fariseus ridiculizavam Jesus, porque os valores, a concepção do reino de Deus era diferente da concepção deles. E temos dito aos irmãos: nós temos ainda, irmãos, muita concepção do mundo. Nós temos que nos livrar. Paulo diz assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso está onde? Romanos 12, 1 e 2. Finalzinho do 2. O 1 começa: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Então nós precisamos disso. Os discípulos de Jesus naquela época, eles estavam contaminados com a concepção religiosa da época dos escribas e fariseus. Então deixa eu destacar o último erro aqui, para a gente já ir para o outro. O último erro foi no versículo 18 de Lucas 16. Qual era o erro? Quem era esse, Simone? Qual o erro que Jesus denuncia no versículo 18? O versículo 18 do capítulo 16. Estamos estudando o capítulo 16, versículo 18. Qual é o erro? Qual é o erro? Você está lendo o versículo 18? Você está lendo o versículo 18 do capítulo 16?
Vamos lá. Rapaz, leio Lucas 16, 18. Veja aí, você está em outro. Não, Lucas 16, 18. Qual era o erro dos fariseus? Hein? Não estou escutando. Não era adultério, não. Qual era o erro dos fariseus, Ramon? Divórcio e novo casamento. Eles entendiam que poderia divorciar da sua mulher e casar de novo. Não podia. Jesus denunciou esse erro. Quem repudiar, o que é repudiar? Deixar, der carta de divórcio e casar com outra, comete adultério. E aquele que casar com a mulher divorciada, também comete adultério. Qual é o erro deles? Divórcio e novo casamento. Ok? Muito bem. Então agora entramos no contexto. Havia erros. Aparentemente, irmãos, entra aqui. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Será que isso tem alguma ligação com o ensino anterior de Jesus sobre o erro dos fariseus? Aparentemente não, mas tem. Aparentemente não. Eu vou mostrar para os irmãos. O rico aqui, irmãos, é aquele descrito como uma pessoa que não utilizou as riquezas da forma correta. E Jesus tinha denunciado isso antes. Lembra que Jesus deu aquela lição? Para que você use os bens de origem iníqua da forma correta, lembra? Que a gente estudou, viu essa questão? Muito bem. É exatamente isso. Veja que nós temos todo um contexto, entendeu, irmão? Esse homem aqui vivia de forma esplendidamente. E nós temos a descrição de dois personagens completamente distintos um do outro, tanto na sua condição de vida terrena, quanto na sua condição de pós-vida. Por isso, nós demos o estudo dessa manhã. Eu quero que os irmãos atentem bem. O título do estudo é o contraste entre a condição do cristão e do ímpio. O contraste entre a condição do cristão e do ímpio nesta vida e na vida do porvir. O contraste entre a condição do cristão e do ímpio nesta vida e na vida do porvir. Agora deixa eu trazer aqui uma questão para os irmãos. Há fortes razões, e eu creio nisso, que essa história de rico e de Lázaro é um relato de pessoas reais e não de uma parábola. Vocês já ouviram falar que o rico, essa situação aqui é uma parábola? Pois eu quero mostrar para os irmãos que isso aqui há fortes indícios, eu creio, que não é uma parábola. Deixa eu apontar algumas questões para os irmãos. Talvez você
porque isso tem outras implicações. Quero mostrar para os irmãos porque eu creio que isso não é uma parábola. Não vou considerar o estudo como sendo uma parábola. Muitos relatos de Jesus são designados como parábolas, né? Por exemplo, a parábola do semeador e da semente, né? Então, uma parábola, irmãos, é um recurso que Jesus utilizava, um recurso que a gente diz recurso didático, para ensinar melhor, para normalmente fazer uma comparação. Jesus fazia comparações, ele usava comparações do dia a dia para trazer ensinamentos espirituais, muitas vezes verdades complexas. Então ele utilizava a linguagem do povo, né? Ele diz assim, olha, veja os lírios do campo, né? Então, quando ele disse isso, as pessoas estavam perto dos lírios, estavam perto das coisas. Então ele trazia essas linguagens. E aí, irmãos, o que acontece? Ele fazia comparação, fazia comparações. Essa parábola do semeador e da semente, vamos ver. Quando ele diz, o semeador saiu a semear a semente e semeou em diversos tipos de solos, a comparação é o seguinte: o semeador é quem? É quem, Zaqueu? O semeador saiu a semear. O semeador a gente pode comparar a quem? Ao pregador, né? A semente é quem? A palavra. Os solos são o quê? As pessoas, os tipos de corações que essa semente, né, vai ser jogada. Então veja, isso é uma parábola, entendeu, Manita? A parábola é ele faz comparações. Compara o semeador com o pregador, a semente é a palavra de Deus, e o tipo de solo são os corações. Faz uma comparação. Isso aqui é mais uma história contada. Uma história contada que tem um ensinamento, tem verdades. No caso aqui, do rico e de Lázaro, você não tem comparações, você tem uma situação real, uma situação que acontece. Lembra também que normalmente nas parábolas Jesus não dá nome, não nomeia as pessoas. Ele diz assim, certo homem, né, um jovem, né, o semeador. Ele não dá nome, mas nesse relato aqui ele dá nome. Será que pode ser na época de o objetivo que a gente teve, acho que é Ageu, ou assim os filhos, Sim. Mas que a gente estudava que havia essa muita exploração, e ele a forma que nós tratamos aqui é como se fosse são comparações. Então, o rico aqui, irmãos, não tem nome, mas o mendigo tem nome, Lázaro, né? Então, aqui você vê uma pessoa tendo nome. Aqui essa história aqui não é uma comparação, é uma situação que acontece todos os dias, no dia a dia. Aqui a verdade espiritual é aplicada diretamente, não tem metáfora, não tem metáfora terrena, não tem simbologia. O cenário para a maior parte da história é a vida após a morte, ao contrário das palavras, as parábolas que normalmente acontecem em contextos terrenos, né? Terrenos. Então, irmãos, Jesus aqui trouxe uma situação
entre o justo e o ímpio, enquanto eles vivem na terra, e principalmente o destino deles depois da morte. Então eu quero mostrar aos irmãos esse contraste entre a condição do cristão e a condição do ímpio, em duas situações: nesta vida e na vida do povo. Muito bem, nesta vida e na vida do povo. Então, qual é a condição do ímpio e do cristão nesta vida? Os irmãos vão perceber, né, o quanto muitas vezes esse ensino vai ser um pouco contrário ao que a gente normalmente costuma ouvir nas mensagens. Vamos lá. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Então, qual é a ligação que a gente faz? De novo, lembrando com os ensinos que a gente teve anteriormente. Cristo ensinou a respeito dos bens materiais. Como é que a gente deve utilizar os bens materiais? E ele chamou os bens materiais de riqueza de origem iníqua. Não foi essa expressão que o próprio Cristo usou. Então nós aprendemos que o problema não está em ter bens materiais, e sim em como se utiliza os bens materiais. E aqui nós temos um exemplo do uso errado e inadequado dos bens materiais por parte do rico. Ele usava os seus bens para ostentar. Ele se vestia de púrpura e linho fino. Os irmãos sabem que a cor púrpura naquela época era obtida por um processo muito caro. Era caríssimo você ter uma roupa tingida de púrpura. Essa cor púrpura naquela época era obtida por meio de um molusco. Então catava-se lá um molusco e abria o molusco, e desse molusco você tinha lá aquele tingimento, e tinha todo um processo, e aquilo era muito caro. E como é que esse homem vivia? Se regalava esplendidamente. É uma vida de exposição. Ele se expunha para as pessoas verem e falarem dele. É o mesmo que viver ostentando sua condição. E ele não utilizou a sua riqueza para a coisa que é certa. Ele não utilizou sua riqueza para acudir. Acudir quem? Lázaro. Lázaro vivia onde? Na porta desse rico. Irmãos, nós não vemos ali nenhum momento na descrição, que já disse aos irmãos, isso aqui é uma descrição do que realmente aconteceu. Em nenhum momento esse rico mostrava esse rico acudindo Lázaro, atendendo Lázaro. Tanto é que ele continuava na porta dele mendigando. Muito provavelmente é possível entender que Lázaro foi posto ali na porta dele. É possível entender isso, que ele foi posto ali, né? Então, aquele homem rico tinha uma ótima oportunidade para usar da forma correta os bens de origem iníqua. Ora, ele estando à porta, era impossível aquele homem entrar e sair de casa sem se deparar com Lázaro. Era impossível. Então, irmãos, quem era esse pobre? Esse pobre era um pobre que vivia nas pisadas de Abraão. Por quê? Quando ele morreu, ele foi para onde? O seio de Abraão. Abraão ali, o seio de Abraão, irmãos, Abraão representa o eterno, uma representação do eterno, de Deus. Quem anda nas pisadas, nos caminhos de Deus,
depois que morrer, vai ser recebido por Deus lá. Quem vai dar as boas-vindas? Lembra do estudo anterior? Quem vai dar as boas-vindas? Aqueles a quem você ajudou por meio dos seus recursos. Lembra do texto que diz: fazei amigos aqui nesta terra. Que amigos? Os crentes. Porque quando você morrer, eles vão lhe receber nos portões celestiais. Lembra disso? Está vendo, irmãos? A conexão. Entendeu, Ramon? A conexão entre esse instinto e esse outro. Então, irmãos, por que é que aqui nós devemos atentar para uma coisa? Que nesta vida, riqueza não é uma indicação do favor de Deus, assim como pobreza não é uma evidência do desprazer de Deus. Eu vou repetir, eu quero que você fique com isso na sua mente. Riqueza nesta vida não é indicação do favor de Deus, assim como pobreza não é uma evidência do desprazer de Deus. Mas não é o que tem se pregado hoje em dia, não. Hoje em dia o que se prega é que se você não está bem, então você muito provavelmente está em pecado. Por quê? Porque Deus é o seu Pai, é dono da prata e do ouro. Ele quer sempre que você fique bem financeiramente, né? Bem na sua empresa, que a sua empresa... Tanto é que algumas igrejas fazem propaganda disso, botam as pessoas inclusive na televisão para dizer: olha, eu estava quebrado na minha empresa, etc e tal, e agora eu não só me recuperei, mas dupliquei aqui. Eu tinha uma loja, agora tenho 2, 3, tripliquei, etc. Irmãos, isso não quer dizer nada. Lázaro era pobre, paupérrimo, mas gozava do favor de Deus. O contraste está em o cristão viver pela fé e o ímpio viver pelo dinheiro, pela ostentação. E, irmãos, não ostenta só quem tem muito dinheiro, não, irmãos. Isso é ilusão, principalmente hoje em dia com o advento das redes sociais. Qualquer coisa que uma pessoa faz assim, que ele imagina que ele pode se destacar, ele tira a foto e bota na rede social. Ele bota no seu status, né? Nos stories, para mostrar. Pode ser o que for. Então é um problema de dentro que precisa ser trabalhado. Nós cristãos não podemos cair nesse erro e entrar dentro dessa concepção, desse valor mesquinho do mundo. Qualquer coisa. E aí eu digo a vocês, pode ser qualquer coisa. Você pode estar querendo ostentar. Simples, coisa simples, o que for. Então, irmãos, a questão é que a morte vai chegar para todos, cristãos e ímpios. Versículo 22: aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. As necessidades e privações de Lázaro e a ostentação do rico terminaram da mesma forma. Por quê? Todos morreram. Todos morreram. A morte é algo que todos sabem que vão passar por ela, mas poucos se dão conta do que ela realmente representa. Muitos dos nossos dias vivem comendo, bebendo, dando-se em casamento, como se fossem viver eternamente. E agora eu quero que os irmãos percebam o verdadeiro contraste nesta vida. Porque não é a condição financeira, como a maioria das pessoas pensa, mas sua condição diante de Deus, a quem você tem servido,
é o que é mais importante. A quem você tem servido nesta vida? A Deus ou a si mesmo? A Deus ou as riquezas? Mas você pode argumentar: não posso servir as riquezas, eu sou pobre. Como é que você vê a riqueza? Minha condição é limitada. Nunca que eu possa ostentar desse jeito, mas, meus irmãos, é um engano pensar desse jeito, porque muitos pobres são escravos de mamon, são escravos da riqueza. Se ele não tem, mas ele vive sonhando, desejando, rezando por dinheiro, por riqueza, por status. Quer ver? Quantas pessoas não jogam na loteria? Só isso. Basta só isso. Quantas pessoas não jogam na loteria? Elas jogam por quê? Elas jogam por quê? Por causa do dinheiro. E muito. Alguns podem até dizer: não, mas se eu ganhar só um pouquinho eu fico satisfeito. Mas quando o prêmio acumula, aí a fezinha também aumenta. Então, irmãos, o contraste entre a condição do cristão e do ímpio nessa vida é essa: a quem ele tem servido. E segundo, na vida por vir, qual é o contraste? E sim, e concluindo, o cristão, irmãos, pode viver de maneira simples, pode viver de maneira com a sua condição bem limitada como Lázaro, mas isso não importa. O que importa é a sua condição diante de Deus. Isso é que é importante, mas os homens não pensam nisso. As pessoas falam de Deus, sabem que é importante, mas na prática, na sua prática de vida, elas estão correndo atrás disso. Elas estão correndo para ter mais isso, mais aquilo, pelo menos uma rocinha na beira do rio, e uma condição, e é melhor isso, e é melhor aquilo. Veja como elas orientam seus filhos, na profissão dos seus filhos. O que elas dizem para orientar seu filho? Meu filho, porventura as pessoas dizem: meu filho, procure uma profissão que você possa glorificar a Deus. É isso que as pessoas dizem quando vão orientar seus filhos. Pergunte a Deus o que é que Deus quer que você faça. Pergunte a Deus onde você pode usar melhor seus dons e talentos para glorificar a Deus. É assim que as pessoas orientam seus filhos. Eu não estou dizendo que não é para orientar o filho para dizer: meu filho, procure ter uma condição digna para sustentar a sua família. Não, isso é correto, porque nós temos aprendido que o provedor, o homem bíblico, deve sim procurar a melhor condição possível. Mas em primeiro lugar, ele tem que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a glória de Deus em primeiro lugar. Isso é o mais importante para ele. Então, o contraste entre o ímpio e o cristão nessa vida está sendo mostrado aqui. Lázaro vivia uma condição muito humilde, ou pobre. Humilde dentro de pobre, tá? Humildade não é sinônimo de pobreza. Muito pobre. Agora, e no porvir? Como é que vai ser? Versículo 23: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado desta chama. Então, logo de imediato, você vê o contraste entre a condição do cristão e do ímpio depois da morte. O cristão vai para o seio de Abraão. Então, essa cena descreve o convidado de honra em um banquete, o céu.
Abraão aqui representa quem? A presença de Deus, Jesus Cristo. Porque Deus é Espírito, né, irmãos? Ele não vai estar. Mas Cristo está lá. O ímpio vai para onde? O ímpio vai para o Hades, o local dos mortos, onde suas almas aguardam o juízo final, no inferno. No inferno, o rico lembrou de quê? Do pai Abraão. Lembram, irmãos, aquela expressão que diz que no céu só haverá choro e ranger de dentes? Eu vou trazer para os irmãos o que é que significa choro e ranger de dentes. O choro é o reconhecimento da sua condição e das dores que está passando. Essa aqui é a posição do rico. Pai Abraão, pede a Lázaro que venha botar aqui uma pontinha de água. Esse é o choro. Ele está no momento de choro. Mas, irmãos, depois que Abraão esclarecer todas as coisas para ele, ele vai para a parte do ranger de dentes. É que a história que Jesus contou não fala do restante, mas ele vai para o ranger de dentes. Eu vou antecipar o final. Jesus Cristo diz a ele no final o seguinte, que não adianta, que ele vai pedir que alguém ressuscite dos mortos, vá falar com os seus parentes, para que eles se arrependam e não venham para esse local do tormento. A resposta é: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Isso quer dizer o quê? Ele tem que ouvir a palavra. Depois que ele escuta isso, depois que o rico escuta isso, sabe o que é que ele vai passar? Em vez de chorar, ele vai começar a ranger os dentes. Ranger os dentes é raiva. Essa é a condição: choro e ranger de dentes. Por enquanto ele está aqui chorando. Veja se não é veja se não dá certinho. No inferno, ele está lá nessa condição. Enquanto o cristão está na presença de todos os que possuíram a mesma fé. Estão bem guardados, cuidados, consolados, porque confiaram sua vida antes a Cristo. A miséria do mendigo, por fim, terminou. Do outro lado, a miséria do rico começou. Olha o contraste. Entendeu? A miséria do mendigo acabou. O rico está experimentando uma realidade que ele negou e ignorou durante toda a sua vida. Ele estava tão confiado nas suas posses que desprezou os avisos e agora está passando seu maior pesadelo nas angústias do inferno. E não vai ter mais fim. Seus pedidos, ele está pedindo uma coisa agora que não vai poder ser atendido. Olha só que coisa interessante. Antes o rico dava ordens dentro da sua casa. O ímpio durante a vida ele dá ordens. Mas agora, depois que ele morreu, ele está pedindo. E seu pedido não pode ser atendido. Olha o contraste. O cristão, irmãos, enquanto está nessa vida, ele pede, ele não manda. Não é assim? Pedir e dá-se buscai e achareis, batei e abre-se. O cristão pede: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pedindo: venha o teu reino. Pedindo: faça-se a tua vontade. Pedindo. O cristão vive aqui na terra pedindo como um necessitado, porque ele sabe que ele é pobre de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. Essa é a condição. Veja o contraste. Está vendo o contraste? Enquanto
Os daqui na terra ficam mandando os simples. E alguns nas igrejas estão mandando. Alguns nas igrejas estão dizendo: eu ordeno, eu determino. Determina o quê? Ordena o quê? Você pede. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, com súplicas e ações de graças. Onde é que Jesus mandou você estar ordenando as coisas? Está pedindo. José, eu sei que você interpreta sonhos. Se eu não está em mim, não. Em mim interpretar está não, está em Deus. Eu vou pedir a Deus. Ele vai interpretar essa sonho. Eu vou pedir. Daniel, tu interpreta. Deus vai dar a interpretação. Não sou eu, não. Condição de pedir. É meu pai. Meu pai faz isso. O Espírito Santo faz isso. Nosso mediador faz isso. Eu só sou um instrumento. Eu sou fraco. Entende, irmãos, o contraste? Versículo 25. Disse, porém, Abraão não está no inferno, né, irmãos? Por isso que eu estou dizendo, Abraão não está no inferno. Você vai dizer: eita, Abraão está no inferno, é que o rico está no... Não. Abraão, irmãos, é a figura do Altíssimo, do Deus. Está fazendo ele se lembrar: olha, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Então, nem água. O contraste é o seguinte: nem água o ímpio vai ter no inferno para diminuir o seu sofrimento, enquanto na terra ele tinha todas as bebidas à sua disposição. Por que ele queria? Traga aí. Olha, eu agora não, como tem, já viu agora uns artistas que tem por aí, quando eles vão fazer os shows, eles trazem a própria água dele, né? Escutei até do irmão, né, que era especialista em hotelaria, que pessoas muito ricas não estão precisando tomar essa água que a gente toma, nem mineral, essa água mineral que a gente toma, não. Manda trazer água, uma garrafinha de água, não sei quantos reais. Eu não sabia nem que existia isso. O irmão foi ver isso. Caríssimo. Ele vai mandar buscar água. Não toma não. Agora, no inferno, não vai ter essa água não, nem para aliviar a sua dor. 26. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. A certeza e a eternidade do castigo vindouro precisam estar sempre nas nossas mentes, pois é uma verdade. Isso aqui não é uma história, isso aqui é uma verdade. Olha, irmãos, remontando a Gênesis, irmãos aqui que gostam muito de Gênesis, a mensagem de Satanás no Éden é a mesma. Os pregadores estão dizendo no dia de hoje: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Você vai comparecer diante do tribunal, você vai morrer. E parece que as pessoas continuam ouvindo a mensagem da serpente: é certo que não morrereis. Não vou morrer agora não. Não, ainda tenho mais um tempinho. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Isso significa o quê? Isso é um ensino, irmãos. Está nos ensinando que no inferno
a lembrança da vida pregressa vai atormentar quem está no inferno. Entendeu? Porque vai ser dor. Enquanto quem está no céu vai esquecer, não há choro, não há lágrimas. Não é isso que é a promessa para quem está no céu? Quem está no inferno vai se lembrar daqueles que pregaram, vai se lembrar das advertências, tudo vai vir à memória dele, isso vai atormentá-lo. Esse é o maior tormento. Ele vai dizer: bem que o irmão me disse, aquele irmão humildezinho, né? Lázaro, hein? Aquele irmão disse que era para eu me arrepender, que isso tudo aqui não valia de nada, que essa vida aqui é passageira, e eu estava vivendo como se não houvesse amanhã, e eu vivi, eu me regalei. Isso vai atormentar a pessoa, e ela vai lembrar que ainda tem irmãos, amigos, parentes, vizinhos achegados que ele ama muito, e que ele sabe que ele está no mesmo caminho, que eles precisam se arrepender. Isso vai atormentá-los no inferno. Enquanto o cristão está gozando da presença de Deus, não vai se lembrar, isso não vai lhe atormentar. Ele está num deleite tão grande, que essas coisas não vêm à sua mente mais. Deus vai retirar, Deus vai transformar a sua condição. Aqui não vai se lembrar mais. Concluindo, eu quero destacar isso daqui agora, para finalizar. Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do meu dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, e só aqueles que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então explicou: pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Mande Lázaro, já que Lázaro não pode vir aqui, mande ele lá na minha casa paterna. Tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, arrepender-se-ão. Aí a resposta é a seguinte: Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Eu pergunto: há alguma diferença nos dias de hoje? Meu irmão, as pessoas hoje em dia acreditam muito mais em alguém que diz falar com os mortos. As pessoas acreditam muito mais em alguém que diz que tem revelação, que tem sonho, que tem uma palavra, do que acreditar em quem traz a verdade da Escritura. O rico incrédulo acreditava que se alguém viesse dos mortos dizer alguma coisa, as pessoas iam acreditar. E Deus está dizendo: não vão acreditar. Eles têm que acreditar na palavra. Na palavra. Moisés e os profetas representam a palavra, representam os pregadores fidedignos de Deus, que trazem a verdade, que abrem as Escrituras e falam a verdade. As pessoas hoje em dia querem acreditar em milagres. As pessoas hoje em dia estão pedindo o sinal de Jonas. Viu o que Jesus Cristo disse? Lembra que ele disse? Os fariseus disseram: Senhor,
Dá-nos um sinal. Ele disse: o sinal é o de Jonas. Qual é o sinal de Jonas? O sinal que você recebeu é de Jonas, da pregação. Arrependei-vos. Então, meus irmãos, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa palavra está em harmonia com o que Paulo disse. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Você pode ter testemunho, você pode ter milagre, você pode ter gente ressuscitando. Isso não faz ninguém crer. É pela palavra que se crê. Por isso que Jesus Cristo disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Meu irmão, se fosse por milagre, se crer viesse por milagre, no início da igreja não tinha 120 pessoas não. Está lá em Atos, 120. Não tinha 120 não. Quantos milagres Jesus não fez na Só 2 multiplicações de pão e peixe. Ele fez 2. Quantas pessoas estavam ali? Um foi 4.000 homens, outro foi 5.000. Não foi? Não era suficiente não para as pessoas crerem. Um milagre daquele. Lázaro, o irmão de Marta e Maria, estava fedendo no túmulo. Ninguém podia dizer que aquilo era um engano, que aquilo estava fedendo no túmulo. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, o povo queria matar Jesus. Pode ler lá, leia, você vai ver que eles queriam matar porque Cristo ressuscitou um homem. Ele não ressuscitou só Lázaro, ressuscitou muitos outros. E aquelas pessoas creram? Então, milagre, irmãos, não faz a pessoa crer. A fé vem pelo ouvir a palavra. A palavra é pregada e Deus concede fé para a pessoa crer. Exemplo aqui maior, irmãos. Eles têm Moisés. Se eles não ouvirem Moisés, que coisa mais clara, se eles não ouvirem Moisés e o profeta, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E eu garanto para vocês, se alguém hoje ressuscitar dentre os mortos e for ensinar, se ele ensinar algo diferente do que Jesus ensinou, as pessoas seguem ele e deixam Jesus, porque ele ressuscitou dentre os mortos. Eu lhes garanto. Então, irmãos, há um claro contraste entre a condição do cristão e do ímpio nesta vida, e mais ainda no porvir. O cristão sabe qual é o valor da alma, ainda enquanto está vivo, mas o incrédulo só sabe o valor da alma depois que ele morre. E aí, só que não tem mais jeito. Enquanto vivo, esse rico aqui só investia na sua vida terrena, no seu deleite, em satisfazer a sua vontade, e nada em seu bem espiritual. Lázaro, por outro lado, investia nos tesouros celestiais e pôde depois gozar da sua herança. Então, meus irmãos, uma das coisas que queremos deixar claro aqui é que somente as Escrituras contém aquilo que necessitamos para sermos salvos. Essa é a maior lição. Tem outras, né? Muitas outras, mas eu queria que os irmãos ficassem com isso na mente. É isso que significa: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Mesmo que alguém venha dos mortos,
não pode acrescentar nada às Escrituras. Nada. Ninguém hoje pode acrescentar nada às Escrituras, nem por revelação direta dada por Deus, entre aspas, nem por sonhos, nem por interpretações, nem por nada. Aqui foi muito claro: a palavra, somente a palavra. Que Deus nos dê esse entendimento, irmãos, sobre a condição do cristão e do ímpio. Que Deus nos dê entendimento a respeito da importância das Escrituras nas nossas vidas. Que Deus nos dê entendimento daquilo que mais importa enquanto estamos nesta vida, para a gente não se deixar iludir pelo erro também dos fariseus. Que Deus nos abençoe. Amém.